Bom dia! Sexta-feira, melhor dia da semana, apesar que ultimamente todo dia tem sido meio que sexta-feira. Mas hoje o recado do dia, só para reforçar algumas coisas, é voltado para quando a gente tem familiares, amigos, colegas de trabalho, e a gente está passando por um momento de mudança na nossa vida. Ou a gente quer mudar, ou a gente quer sair do emprego, ou a gente quer sair de um relacionamento, enfim, quando a gente quer fazer alguma coisa fora da nossa zona de conforto, e a gente até pode começar a fazer, e a gente tem essas pessoas à nossa volta que querem o nosso bem. Elas querem o nosso bem, elas querem que a gente dê certo, elas querem ver a gente ter sucesso, elas querem ver a gente feliz. Só que muitas vezes, pelos paradigmas delas, pelas crenças que elas têm, elas enxergam que o que você está fazendo, que aquele passo que você está dando não é um passo ideal ou é arriscado, e elas são muito críticas em relação ao que você está tentando fazer de diferente. O que a gente costuma fazer, né? A gente costuma se isolar dessas pessoas, a gente costuma se distanciar dessas pessoas. E muitas vezes essas pessoas são as pessoas que mais amam a gente e mais querem o nosso bem, né? São pessoas que de fato querem o nosso bem. E às vezes a gente leva aquilo muito pro coração, a gente leva aquele conselho, a gente leva aquele feedback que a pessoa dá pra gente mais crítico, mais ácido, que às vezes pode até ofender você como pessoa, pro coração. Só que às vezes a gente não consegue entender que aquela pessoa não sabe falar diferente, que aquela pessoa não consegue se expressar do jeito que ela gostaria, e que aquilo que ela está falando pro seu bem. Muitas vezes você pode até tentar se explicar, tentar fazer a pessoa entender seu ponto de vista, mas ela não vai conseguir. Tem pessoas, talvez você seja uma delas, que aprendem, que evoluem, que quando vê uma coisa diferente, elas querem aprender, elas querem crescer, elas querem mudar a cabeça. Se há 6 anos, 8 anos atrás, um smartphone era uma coisa desnecessária, era uma coisa para uma pessoa que tinha dinheiro, para uma pessoa que ia precisar usar essa ferramenta só para trabalho ou alguma coisa do dia, hoje em dia isso aqui faz parte do nosso dia a dia. E não esquece que lá atrás todo mundo teve resistência. Esses dias eu estava falando com a minha mãe sobre uma questão de mudança de uma coisa que eu vi o Ricardo Amorim falar, né? Tudo aquilo que muda, tudo aquilo que quebra algum paradigma, toda aquela invenção nova, ela gera um medo, gera um receio. Vou dar um exemplo, né? Que é um exemplo que deu que eu achei super bacana. Quando o carro, a combustão foi inventado, o pessoal olhava para aquilo e falou assim: Deus me livre, mas sem cavalo isso não é seguro. E hoje em dia todo mundo anda de carro. Um dia a gente vai ter um carro que vai se dirigir sozinho, e a gente vai falar: Deus me livre, eu não vou entrar nisso, isso aqui vai me matar, vai me jogar do precipício. E lá na frente todo mundo vai ter um. Então a gente tem, por natureza, a gente costuma se preservar muito. E essa nossa natureza muitas vezes faz com que a gente dê um conselho errado para uma pessoa que a gente goste, porque às vezes por a gente ter medo de arriscar, a gente não quer que aquela pessoa arrisque, porque a gente não quer ver ela se dar mal. A gente não quer que aquela pessoa se dê mal num relacionamento, a gente não quer que aquela pessoa se dê mal num momento da vida dela de uma escolha pessoal, de uma pessoa. Às vezes a gente não aprova a pessoa que um amigo, um filho, um irmão escolheu para conviver em relacionamento, só que aquela pessoa vai fazer o bem dela. Se aquela pessoa vai quebrar a cara ou não, cabe a gente saber o como expressar a nossa opinião para tentar não magoar. E quando a gente recebe isso de uma pessoa que quer o nosso bem, que está falando bem pra gente, sempre pensa, eu sempre falei que eu sou muito diarista, né? Eu sou presentista, eu sou uma pessoa do hoje. Eu não me importo com o passado, eu não me preocupo muito com o futuro. É óbvio que eu sempre vou me proteger para o futuro, mas eu sou muito do hoje. Se você me magoou ontem, eu sempre faço de tudo para tentar entender o motivo do porquê que isso aconteceu, do porquê que você falou daquela forma, do porquê que você fez as coisas daquele jeito. Eu sempre tento entender que daqui para frente tá zerado. É um novo momento, é uma nova oportunidade.
graças a Deus, isso me torna mais próximo das pessoas. Não quer dizer que eu não fique bravo, que eu não fique chateado, que eu não fique decepcionado, mas saber discernir isso, processar às vezes quando o nosso pai chega pra gente e fala uma coisa que desmotiva, a nossa mãe fala uma coisa que desmotiva, a nossa esposa fala uma coisa que desmotiva, o nosso esposo, o nosso amigo, o nosso colega fala uma coisa que desmotiva, não esquece, a grande maioria das vezes essa pessoa está falando pro teu bem. É óbvio que tem pessoa que está falando por inveja também, mas é fácil a gente discernir isso. Beleza? Então, ótimo final de semana para todo mundo, um beijão no coração de todo mundo, curte, comenta aqui. Me sugere algum tema, alguma coisa que eu posso falar. Se eu não tiver conhecimento eu vou estudar e depois eu volto aqui para falar. Abraço, beijo.